Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula do cursinho Ideia. A disciplina é História Geral e o nosso conteúdo da aula de hoje é Idade Média, né? E eu me chamo Matheus Martins. Então a gente vai, ao longo de mais essa aula, né, de História Geral, tentar perceber o que foi esse período histórico denominado de Idade Média, né? Quais foram os principais acontecimentos que se fizeram presentes durante esse período histórico e o quanto isso e o que disso, né, cai no Enem, né? O que é que o Enem cobra sobre a Idade Média? Então vamos lá, pessoal. A nossa aula será dividida em 4 momentos, né? Trabalharemos aí em primeiro momento com a cronologia e o conceito de Idade Média. Segundo momento, feudalismo, estrutura social. Terceiro momento, política, economia e cultura. E quarto momento, cruzadas e igreja católica. Então, pessoal, isso aqui é um resumão dos principais acontecimentos que se fizeram presentes, né, no período da Idade Média. É claro que haveria diversos outros conteúdos a serem abordados com vocês, todavia, pelo tempo, a gente tem que, né, fazer aí um enxugado geral dos principais acontecimentos que se fizeram presentes aí durante esse período histórico denominado Idade Média. Então, pessoal, aquilo que se chama de Idade Média, né, é caracterizado como um período histórico que se estende do século V depois de Cristo, mais precisamente após a queda do Império Romano do Ocidente, que vai acontecer em 476 depois de Cristo, até o final do século XV e XVI. Então, é um período histórico, pessoal, que vai aí durar mais de 900 anos, né? Então, a Idade Média ela vai ter uma longa duração dentro da história da sociedade ocidental, né? Sociedade europeia do Ocidente, né? Então, assim, a narrativa oficial diz que a Idade Média vai durar do século V ao século XV depois de Cristo, né? Tudo certo. Alguns autores, pessoal, eles debatem a respeito disso, né? Jacques Legoff, que é um francês, ele vai dizer que a Idade Média não teria se encerrado no final do século XV e início do século XVI. Por quê? Porque ele fala que um conjunto de hábitos permaneceu intrínseco no cotidiano dos sujeitos, né? Ele fala que é a mentalidade medieval. Então, para o Jacques Legoff, né, que é um autor francês, a Idade Média só vai ter o seu fim, né? Realmente só vai chegar ao seu fim no século XVIII, né, que é com o período de diversas mudanças na Europa, com o Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Então, é a partir disso que a Idade Média vai ter um fim. Todavia, pessoal, isso aí é um debate acalorado, né, que a gente precisa ter cuidado quando vai falar sobre isso. Então, a gente pode, e eu não sei se o Enem tem essa percepção, né? Se a banca do Enem vem com essa percepção. Então, eu quero só trazer para vocês diferentes perspectivas, né? Então, a gente pode ficar aí, pessoal, com a narrativa dita oficial, né? Que considera que a Idade Média vai do século V ao século XVI. Então, percebam, é um período de mais de 900 anos, né? Então, decorre muito tempo na história da humanidade, né? Então, pessoal, dentro do período medieval, você vai ter aí algumas divisões, né? Então, o período medieval pode ser separado em Alta Idade Média, dos séculos V ao século IX, né? E Baixa Idade Média, do século X ao século XV. No período da Alta Idade Média, né, ocorreu a formação do feudalismo, que eu vou explicar para vocês o que é o feudalismo. E ao longo da Baixa Idade Média, assistiu-se à consolidação e à decadência do mundo feudal. E isso aí, essa decadência, né, do mundo feudal, ela vem muito baseada em novos descobrimentos. Você vai ter também fome, pestes, né, epidemias que vão assolar o período medieval e que vai, de certa forma, contribuir para a queda desse regime, né? Então a gente vai, ao longo da nossa aula, explicando um pouco mais a respeito disso. E aí, pessoal, vem aquela coisa, né? Matheus, mas por que se chama Idade Média, né? Por que recebeu esse nome de Idade Média? Idade Média, pessoal, esse termo foi cunhado no Renascimento, né? Lá no século XVI, século XVII, por alguns intelectuais que viam a Idade Média como um período transitório,
Período transitório entre a antiguidade clássica e o mundo moderno, né? Então, para esses sujeitos, a Idade Média seria esse período transitório, né? Que de certa forma, para esses intelectuais renascentistas, né, que viam a Idade Média como um período atrasado, onde ela não contribuiu para nada, não teve assim, desenvolvimento tecnológico, cultural, intelectual. Então a Idade Média seria um período obscuro na história da humanidade, um período de transição entre a Antiguidade Clássica, né, um período, como vocês perceberam na aula passada, um período marcado pela exuberância, pelo descobrimento na ciência, na filosofia, né, com os gregos, ou seja, um período áureo dentro da história da humanidade, e o mundo moderno, com o descobrimento, né, com os novos descobrimentos científicos, né, com as revoluções, com as novas ideias de pensamento, e a Idade Média ficou aí restrita, relegada, como um período transitório, que não ofereceu tantos elementos que podiam ser aproveitados dentro do período moderno, né? Então, de acordo com essa visão, na Idade Média não teria ocorrido avanço nas áreas da ciência, das artes e da filosofia, acreditando-se que o desenvolvimento humano teria sido contido e só seria retomado a partir da Idade Moderna, né? Então, pessoal, é como se a Idade Média fosse um período obscuro, onde nada que aconteceu, né, durante esses longos anos, né, da história da humanidade, 900 anos, mais de 900 anos, não tivessem servido de nada, né? Como se a Idade Média tivesse sido aí apenas um período obscuro, né, dentro da história da humanidade. Então, por isso que se chama Idade Média, né? Que a Idade Média seria esse elemento transitório entre uma antiguidade clássica marcada pela exuberância, pelo descobrimento, né, e o mundo moderno, também com o descobrimento da ciência, né, com desenvolvimento racional, né, com o iluminismo, as revoluções, entre outros vários elementos que compunham a formação do mundo moderno, né? E aí, pessoal, vamos agora trabalhar. Aí vocês se perguntam, Matheus, como é que se organizava o mundo medieval? E aí, pessoal, vocês se perguntam, Matheus, mas como é que se organizava essa sociedade medieval, né? Qual era o elemento responsável por organizar, por gerir essa sociedade, né? E aí, pessoal, a gente pode dizer que o feudalismo representou esse elemento de organização social, política e econômica, né? Econômica e cultural da sociedade medieval. Então, o feudalismo era aquele elemento de organização social responsável por organizar a sociedade medieval. Então o feudalismo ele vai estar presente aí durante quase todo o período, durante quase toda a Idade Média, né? Tendo em vista que ele vai se iniciar aí do século V ao século IX, né? Nesse meio período, e vai se manter até o século XVI, ou melhor, até o século XV, século XVI, que é quando vai se dar, né? Aparentemente o fim do chamado período medieval. E aí, pessoal, o que significa a palavra feudalismo, né? Então, a palavra feudalismo tem sua origem em feudo, que em latim significa posse ou domínio. Posse ou domínio de algo, né? Ou seja, seria das terras. O feudalismo, né? Essas terras, elas eram organizadas em feudos. O que eram esses feudos, pessoal? Eram porções de terras comandadas por um sujeito. Qual era esse sujeito? Era o senhor feudal, que detinha o domínio, as posses dessas terras e exercia o controle e o poder sobre os sujeitos que estavam presentes naquela sociedade, né? Em especial aos servos, que eram os sujeitos que trabalhavam para esses senhores feudais, né? Então, pessoal, eu trago aqui para vocês uma citação de Mark Bloch, que é um historiador, que ele vai definir para a gente o que era esse regime feudal, né? Seria um campesinato mantido em sujeição, né? Uso generalizado do serviço foreiro, isto é, o feudo, em vez de salário. A supremacia de uma classe de guerreiros especializados
vínculos de obediência e proteção que ligam homem a homem e, dentro da classe guerreira, assumem a forma específica denominada de vassalagem, fragmentação da autoridade. Então você percebe, pessoal, que pela citação do Mark Bloch, é um regime daqueles sujeitos que detêm a posse das terras, no caso senhores feudais, e daqueles que não possuem, que não obtêm domínio sobre a terra, que são os servos, e que consequentemente serão aqueles sujeitos que passarão por esse processo de opressão social, que não terão aí acesso aos bens advindos das terras, né? Que teria das terras que eram desses senhores feudais, né? E aí, pessoal, nos feudos predominava o poder dos senhores feudais, né? Que eram nobres ou membros do clero que impunham a administração, aplicavam a justiça e garantiam a ordem. É importante ressaltar que cada feudo tinha o seu tipo de administração. Por quê? Porque os feudos, eles porque assim, existiu na Europa durante esse período medieval diversos feudos, entendem? Então assim, cada feudo comandado por um nobre, né, por um rei, por um sujeito, por um senhor feudal, né, pela Igreja Católica, cada indivíduo desse controlava o seu feudo de uma maneira, né? Então essas porções de terras, elas tinham administrações próprias. Não é aquilo que a gente conhece hoje como Estado Nacional, né? Ou seja, não existia isso naquela época, né? Um país formado, não. Eram porções de terras, né? Onde os sujeitos, né? Os nobres, os reis, no caso, os papas e os senhores feudais, administravam da maneira como achavam que fosse importante aquelas terras, né? Então, ou seja, essa independência de poderes refletia-se também na economia, já que o sistema de pesos e medidas e as moedas, ainda escassas, variavam de feudo para feudo, dificultando as relações comerciais. E aí, pessoal, como é que as terras feudais eram divididas, né? Matheus, mas como é que essas terras feudais eram divididas? Só os senhores que tinham acesso a essas terras, né? Como é que exercia, né? Como é que se dava a organização em si pensando de quem poderia ter direito a se aproveitar dessas terras, né? Então, pessoal, as terras feudais eram divididas em mansos. O que eram os mansos, né? Que eram porções de terras que ficavam dentro desses feudos, né? Então você tinha eram 3 tipos de mansos, né? Os mansos, eles definiam quais os territórios que cada sujeito poderia se utilizar. Então você tinha os senhores feudais e os servos, que eram as duas classes que se faziam presentes dentro de um feudo, né? O senhor feudal e os servos. Então, pessoal, existiam 3 tipos de manso: o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal. No manso senhorial encontrava-se o castelo, que era a residência dos nobres, né? Nessas terras o trabalho era executado pelos servos e toda a produção era destinada aos senhores. Os mansos servis, por sua vez, né? O nome já diz, serviço vem de servo, eram terrenos arrendados aos servos em troca de proteção e explorados pelos próprios servos, né? Que deviam várias obrigações ao senhor. Você tinha, pessoal, além do manso servil e do manso senhorial, você tinha o manso comunal, que era uma porção de terra que estava sujeito tanto à exploração senhorial, tanto à exploração servil. E é importante dizer para vocês, o servo, pessoal, ele não pode ser considerado como um escravo, né? Era servo, ele não era um escravo. Por que ele era servo? Por que ele não era escravo, né? Porque ele não era uma propriedade privada, como a gente vai conhecer na escravidão, né? Que vai se organizar aqui no período colonial no Brasil. O servo, eram sujeitos que permaneciam presos às terras. Por que ele se tornava servo, né? Essa é a grande pergunta. Por que se tornava um servo? Por quê, pessoal? A gente tem que perceber os servos como sujeitos que viviam do trato com a terra. Só que as terras, elas eram de domínio dos senhores feudais. Então, para conseguir ter acesso à terra e conseguir cultivar, plantar e obter rendas para a sobrevivência, os sujeitos servos,
eles tinham que alugar essas terras para os senhores, né? Então o trato era o seguinte: o senhor alugava as terras e os servos e os sujeitos, os homens e mulheres, né, agricultores, né, e os camponeses, eles tinham o dever de, a cada colheita, pagar pela terra, né? Ou seja, a terra era uma espécie de aluguel. Quando esses sujeitos não conseguiam pagar o aluguel dessas terras, né, essas terras elas eram, o senhor feudal, ele descontava isso por meio de serviços, né? Então os camponeses ficavam prestando serviços aos senhores até conseguirem pagar essas dívidas para com as terras, né? Então esses camponeses se tornavam servos mediante a essa falta de pagamento, né, do arrendamento dessas terras, porque os camponeses, na falta de acesso às terras para plantar, eles se viam obrigados a ir em busca de aluguéis das terras, né, com os senhores feudais, que eram quem detinha o domínio dessas porções de terras, né. E aí, pessoal, eles passavam dessa condição de camponês para servo justamente pela falta de pagamento que acontecia desses arrendamentos, dessas porções de terras, né? Então, por isso que é servo e não escravo. E aí, a relação de trabalho predominante nos feudos foi a servidão, que, como eu já falei para vocês, né, teve sua origem no colonato, ainda no Império Romano. E aí eu já expliquei para vocês que o servo não pode ser considerado como um escravo, né? Na política, pessoal, a gente vai ter aí na Idade Média um período de estratificação do poder político, né? Então, em geral, a política feudal foi caracterizada pela fragmentação do poder. Afinal, as constantes guerras e invasões, bem como as relações de vassalagem e suzerania, colaboraram para o enfraquecimento do poder real. Então percebam, como é que estava organizada essa sociedade medieval e por que o poder ele era estratificado. Percebam, lá no primeiro nível social estava a igreja, com o Papa. A igreja era o elemento X que comandava a sociedade medieval. Então a igreja detinha o poder de tudo. A igreja foi a instituição mais rica do período medieval. Abaixo da igreja você tinha os reis, que era considerado pela Igreja Católica por meio do Papa, né? Os reis eram considerados como escolhidos por Deus para estar naquela posição. É tanto que alguns reis, pessoal, alguns reis eles se sentiam como realmente dotados de poder divino e exerciam poder de cura. Eram os chamados reis taumaturgos, né, que eram reis que tinham essa capacidade de curar os sujeitos, né? E aí, pessoal, na segunda camada a gente tinha os reis, que eram sujeitos escolhidos por Deus para estar naquela posição. Os reis, assim como o Papa e a Igreja Católica, possuíam grandes extensões de terras. E eles não conseguiam sozinhos gerir essas grandes extensões de terras. Então eles alugavam esses territórios para os senhores feudais, que eram sujeitos que pertenciam à nobreza, eram sujeitos que detinham uma certa capacidade econômica e acabavam alugando essas terras, né? Abaixo dos senhores feudais vinham os camponeses ou servos, que era a camada mais baixa da sociedade, né? Então percebam, você tem aí vários níveis de organização, né? Vários níveis de organização social do período medieval. Cada feudo, pessoal, era organizado de uma maneira. Cada feudo tinha uma administração própria. Por quê? Porque o senhor feudal ele geria os recursos econômicos, né? Os recursos advindos da agricultura, da economia do feudo, de maneira própria. Então você não tinha uma moeda unificada como tem hoje o euro, como tem o dólar, como tem o real. Naquela época cada feudo organizava-se política, econômica e socialmente de uma forma, né? Então não tinha essa questão como tem hoje dessa identidade nacional, né? Naquela época nem se pensava nisso. Então, pessoal, quando a gente fala que é
um período que vai ser marcado pela estratificação política, é justamente por isso. Porque você não tinha um poder centralizado, você tinha, claro, a Igreja Católica que dominava, né, que exercia um certo domínio sobre as mentalidades, porém, isso é um elemento importante, mas quando você vai descer para a administração dos feudos, cada senhor feudal administrava o seu feudo de uma maneira distinta, né? Ali pensando no que seria mais importante dentro da organização social do seu feudo. Então, por isso que se diz que na Idade Média a administração política foi estratificada. Por quê? Porque existiam aí vários níveis de administração, cada sujeito administrava o seu feudo da melhor maneira, da maneira que achava que fosse a correta, né? E aí, pessoal, na economia, a gente vai ter uma das inovações apresentadas foi a utilização do sistema trienal. O que era o sistema trienal, né? O que permitia que uma faixa de terra descansasse enquanto outras duas eram cultivadas, possibilitando o resgate da produtividade agrícola, da charrua, instrumento puxado por cavalos, animais de maior robustez, capaz de perfurar em maior profundidade um subsolo, preparado adequadamente o solo para ser cultivado, da força motriz animal, do adubo mineral e dos moinhos de água e de vento. Então, pessoal, o que era esse sistema trienal? Então, digamos que o senhor feudal, dentro do feudo, ele tenha três lugares para serem cultivados, plantados. Além da utilização do sistema trienal, pessoal, outro elemento importante que se fez presente durante o período medieval foram as expansões comerciais, né, que vão se dar aí através muito advindas, né, das cruzadas. As cruzadas serão esses elementos que vão proporcionar essa expansão comercial dentro da Europa, né? E em consequência desse desenvolvimento comercial lá no século XIII, século XII, século XIII, você vai ter aí o desenvolvimento das cidades. Então são dois elementos importantes que vão acontecer durante a Idade Média, que é a utilização do sistema trienal, como vocês perceberam aí, que é essa busca de preservação das terras cultivadas, ou seja, para que o subsolo não se desgastasse rapidamente, os sujeitos percebiam que era necessário, né, a conservação, o descanso da última terra que havia sido cultivada. Então, aquela terra que havia sido cultivada durante a colheita passada, na colheita recente não poderia ser cultivada, ela tinha que passar por um processo de descanso, e eles utilizavam outras terras para o plantio, né, dos bens agrícolas. E para além disso, pessoal, você teve a expansão comercial e o desenvolvimento das cidades. Então, o desenvolvimento das cidades ele é advindo desse processo de expansão comercial que vai se dar aí por volta do século XIII. E aí, pessoal, cruzadas e Igreja Católica, que é outro elemento importante quando se fala da Idade Média, né? Então, as cruzadas foram expedições militares e religiosas que, inicialmente, né, isso aí a gente sabe que isso é um discurso que, na prática, não se deu, porque os objetivos das cruzadas, pessoal, eram, sobretudo, saquear bens preciosos de outros povos, né? Por assim pode-se dizer. Então, esse era o elemento principal das cruzadas. Só que a igreja validava as cruzadas sobre duas narrativas para poder bem se passar, né? Que seria a primeira, a conquista da Terra Santa, em especial da cidade sagrada de Jerusalém, e a contenção do avanço muçulmano na região do Império Bizâncio. Só que a gente sabe que o grande objetivo das cruzadas era justamente obter bens preciosos, né? Fazer saques em várias localidades que se encontravam em sua grande maioria no Mediterrâneo, né? Então as cruzadas tinham como esse grande objetivo saquear, né? Saquear, e tinha como ali organizadores da Igreja Católica, alguns reis, né? Alguns reis importantes da Europa, e eles escondiam se utilizavam de alguns discursos, né, de que iriam recuperar, conquistar a Terra Santa, de que iriam combater
o avanço muçulmano na região do Império Bizâncio, entre outras coisas, né? E além dos motivos religiosos, pessoal, como eu citei para vocês, né, o movimento apresentava outras motivações de natureza econômica. Né? Afinal, para a cidade do Mediterrâneo, como Veneza, as cruzadas representavam uma possibilidade de lucro nas áreas que viriam a ser conquistadas em direção ao Oriente. Então é isso que eu expliquei para vocês. As cruzadas não tinham só esse aspecto religioso, né, da Igreja Católica buscar recuperar a Terra Sagrada, que era Jerusalém, e de combater o avanço muçulmano que vinha sendo perpetrado pelo Império Bizâncio. E é muito além disso. Você tinha por trás dessa cortina de ferro, você tinha, pessoal, um interesse econômico, né, de conseguir joias, bens preciosos, novos territórios, entende? Então as cruzadas tinham esse elemento. E por último, pessoal, né, a gente vai falar sobre a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, que foi o elemento mais poderoso, né, foi a instituição mais poderosa que esteve presente, que se fez presente dentro do regime, dentro do período medieval. Só que isso não se deu do nada, né? Para a Igreja Católica se tornar a instituição mais poderosa dentro do período medieval, isso advém de um processo, né? Isso advém de uma longa caminhada. Então, gradativamente, a igreja tornou-se a instituição mais poderosa do mundo medieval, tendo sido a própria educação, em grande parte, controlada pelo clero por meio do monopólio da escrita e da leitura. Então perceba o quanto que a igreja ela tinha esse domínio sobre as mentalidades, sobre os sujeitos que viveram no período medieval. Para o homem medieval, a resposta para os questionamentos se encontrava no sagrado, e era a igreja que fornecia as explicações para essas questões. Então a igreja era a explicação para todos os fenômenos que existiam na vida dos homens, né? Os homens não se questionavam a respeito do que estava acontecendo, né? A visão medieval era marcada por essa religiosidade, e os sacrifícios no mundo terreno seriam compensados após a morte na vida terrena, na vida eterna. Então percebo como é que se davam as narrativas, a construção das mentalidades voltadas para a religião, né, no período medieval, né? Como é que isso acontecia? Dessa maneira, a igreja conseguia garantir a ordem e a estrutura social, alegando que o sofrimento dos trabalhadores na terra terminariam no reino dos céus. A igreja estava presente nos momentos principais da vida do homem, como o nascimento, o matrimônio e a morte. Podia julgar questões relativas ao casamento e excomungar aqueles que não cumprissem suas regras, tendo poder para excomungar até um rei. O nascimento da igreja, né, não sei se vocês sabem, pessoal, mas o nascimento da igreja anglicana vai se dar quando o rei Henrique vai decidir trocar de esposa, e a igreja católica não vai permitir isso, e o papa do período, né, século XVI, vai querer excomungar ele. E então a igreja anglicana vai surgir por essa querela, essa rixa entre o rei inglês, rei da Inglaterra, o rei Henrique, e o papa daquele período, né, que tinha como objetivo excomungar ele pela troca da esposa. Então perceba o quanto que a igreja católica tinha esse domínio, tinha esse poder sobre os sujeitos, né? A igreja católica, pessoal, foi a instituição que mais logrou, né, que mais conquistou o poder e que mais agiu sobre as mentalidades dos sujeitos durante o período medieval, se tornando a instituição mais rica, né, desse período. Você vai ter uma humanização desse poder lá no século XVI, século XVII, com a revolta protestante, né, onde diversos grupos aí vão protestar contra o domínio exacerbado da Igreja Católica sobre os sujeitos, né? Porque você vai ter durante o período medieval a venda de indulgências, né, que eram como se fosse a venda de lugares no céu, né, como se os sujeitos comprassem já em vida na terra os seus espaços no céu. Então a Igreja Católica ela vai ser responsável por absurdos, né, por alguns absurdos durante o período medieval. Além desse domínio da igreja, pessoal, outro elemento que eu gostaria de ressaltar para vocês na nossa aula é o aspecto cultural
do aspecto da cultura medieval, né? Então, devido à sua proximidade com a igreja, a cultura medieval foi durante muito tempo vista como inferior àquelas que lhe antecederam e sucederam, no caso, as culturas clássica e a cultura moderna, né? Essa visão, contudo, pode ser contestada com base em uma análise de aspectos dessa cultura. Então, a cultura medieval, pessoal, teve desenvolvimentos, né? Então, pode julgar o período medieval pura e simplesmente como um período histórico marcado pelo atraso, ou marcado pela barbárie, né? Se assim pode-se dizer. O período medieval tiveram sim desenvolvimentos, não só culturais, como tecnológicos, intelectuais, sociais. Então, a cultura medieval alcançou seu apogeu na construção de grandes catedrais, igrejas de cada diocese, normalmente a residência dos bispos. Algumas delas demoraram um século para serem construídas, e na construção era necessário um trabalho de arquitetos e pedreiros remunerados. Então, dos séculos X ao século XII, predominou o estilo romântico, caracterizado pela horizontalidade e pelo caráter de fortificação. O material básico utilizado era a pedra, e na sua estrutura eram incorporadas esculturas e murais. A partir do século XII, o estilo gótico ganhou força. Sua característica principal era a verticalidade. A altura das torres, apontando para o céu, reforçava a grandeza da Igreja Católica. Então, o elemento cultural que mais se lembra, né, do período medieval, que as pessoas mais atribuem quando veem essas construções, são as construções góticas, né, que estão presentes aí em muitos lugares da Europa, que foi realmente aquilo que marcou o período medieval, que são essas construções góticas. Eu vou inclusive mostrar algumas imagens para vocês. Na filosofia medieval, pessoal, o pensamento foi influenciado pelas obras de Santo Agostinho até o século VI. A partir desse período, as obras de São Tomás de Aquino passam a dominar a filosofia na Idade Média, né? Então vocês percebem o quanto que a Idade Média foi um período não só marcado pelo atraso, que é aquilo que o discurso oficial, a partir do período moderno, vai querer inculcar dentro da concepção dos sujeitos. Então você vai ter uma Idade Média marcada por uma evolução na arquitetura, né, na construção de igrejas com estilo gótico, estilo romântico. Você vai ter um avanço na filosofia com dois filósofos importantíssimos, que é São Tomás de Aquino, né, e Santo Agostinho, né? E você vai ter também, pessoal, dentro do período medieval, a formação das primeiras universidades. As primeiras universidades que têm conhecimento são construídas dentro da sociedade medieval, né? Então você vai ter a primeira universidade fundada, onde hoje em Bolonha, que é onde hoje é a Itália, em 1088, né? Então você vai ter aí o período medieval marcado por esses desenvolvimentos culturais, né, que vão marcar aí, que vão permanecer ao longo dos séculos, né, na história da humanidade. E aí, por último, pessoal, eu queria mostrar para vocês algumas imagens, né, que é desse estilo gótico. Temos aí a Catedral de Chartres, construída em 1145, em Paris, na França, né? Então percebam o quanto que ela tem, o quanto que ela é marcada por esse estilo gótico. E a Universidade de Bolonha, na Itália, né, que é a primeira universidade que tem conhecimento, que foi construída no mundo, datada de 1088. Então percebam também que o estilo gótico se faz presente dentro dessa construção. Então, pessoal, por hoje era só. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.